Olá, cá estamos nós novamente encontrando com você. Sempre eu e você e eu, e todos juntos, trazendo para vocês entrevistas que contribuem muito para o seu conhecimento, para a sua informação com responsabilidade, sem fake news, sem sensacionalismo, com pessoas que ajudam Campinas no seu desenvolvimento. E hoje não vai ser diferente, mas antes de eu apresentar a vocês o nosso entrevistador, quero lembrar você, se inscreva no canal do Diário Campineiro, no YouTube e também no Instagram, e acompanhe as nossas entrevistas. E como eu sempre digo, você também pode sugerir entrevistas, tá ok? Juntos é isso, para tudo e sempre juntas, né? Hoje eu quero falar um pouquinho, mais uma vez, e não é por acaso, é um dos dilemas, né, uma das maiores preocupações da sociedade é a questão da segurança pública. Por isso eu trago aqui o novo diretor do Departamento de Polícia do Interior 2, conhecido como DEINTER 2, que é o chefe da Polícia Civil de uma grande região que, além de Campinas, ainda abrange mais 37 municípios. Com vocês, então, meu amigo, colega de profissão, delegado de polícia, doutor Oswaldo Dias Júnior. Seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar aí o convite do Diário Campineiro. É uma honra tê-lo aqui nos nossos estúdios. Obrigado pelas palavras. A honra é minha, Terezinha, delegada Terezinha, nossa amiga de mais de 30 anos. Não vou ficar falando muita idade, senão vai mostrar o quanto tempo nós temos de vida, né? Mas é uma amiga minha que eu guardo no coração por todo esse trajeto, toda essa caminhada na Polícia Civil, desde a época que a DDM era apenas um sonho e traçou um caminho assim exemplar com relação a esse tema, que hoje em dia é moda, mas na época, né, do início, tudo era muito incipiente, não é verdade? Era uma questão que ainda não era encarada da maneira séria como se encara hoje. Eu agradeço demais, é tão bom, né, a gente ter amigos, colegas de tantos anos, e a recíproca é verdadeira, viu? Tenho maior admiração pela tua carreira. Eu já estou aposentada há muito tempo, você sabe, mas eu amo de coração a Polícia Civil e fico muito feliz quando eu consigo entrevistar um colega aqui, um chefe, para dizer um pouco mais do que aquilo que a grande mídia apresenta, porque nem sempre, né, a realidade é visível, né? A população, às vezes, não sabe o que é uma polícia civil, o que é uma polícia militar, pensa que o delegado dá ordens para a polícia militar e que o policial militar dá ordens para o policial civil, porque realmente, na cabeça da população, polícia é polícia, né? Inclusive, para a polícia civil ainda é mais difícil, porque como ela não usa uma farda, né, às vezes é muito mais fácil até, como já aconteceu, de um policial civil ser confundido, às vezes, com assaltante, né? Isso Não que sei você se o está senhor já falando é viu uma casos realidade. assim. Eu tive um caso concreto no passado que mandei um policial fazer uma intimação por uma pessoa e a pessoa que foi receber a intimação duvidou que era um policial, dizendo exatamente isso. Falou, mas você não está com nenhuma farda, identificação. É o desconhecimento, né? O desconhecimento da lei. Nosso ordenamento jurídico, ele constitucional, inclusive, ele faz a divisão, né, das polícias, né? Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, faz essa distinção. E cada um tem as suas atribuições, que são honrosas atribuições, e a população muitas vezes não tem esse conhecimento jurídico, esse conhecimento técnico, acaba até mesmo confundindo, exigindo às vezes um trabalho preventivo de uma polícia ou trabalho repressivo, investigativo de outra, sem saber das funções de cada um. Mas isso é normal, isso daí durante o transcorrer do dia a dia, a gente supera com facilidade. No caso da Polícia Civil, quando é uma operacional, que tem uma indumentária, né, e nós temos aí os nossos uniformes, digamos assim, conforme a especializada, a divisão ou delegacia especializada que trabalha, a pessoa ainda identifica, porque eu acho que no seu inconsciente ainda está aquela figura do policial que usa uma armadura,
né? Então, eu costumo dizer que o policial civil é o policial que chega com a cara e com a coragem. Inclusive, nós tivemos bem recentemente um caso que um policial civil foi morto por um policial militar numa dessas operações, não estavam juntos. Quando o policial civil desceu armado, ele pensou que era alguém apontando a arma, atacando, né? Mas ninguém sente falta de uniforme, não. Eu acho muito bonito, gosto muito, mas acho que a Polícia Civil é uma polícia de infiltração, de investigação, e ela precisa, de repente, se confundir com a população, né? Nós aprendemos isso nos bancos da academia, né, doutor? Cada caso é um caso, né? Tem momento em que você vai ter uma operação policial feita para cumprimento de mandado de busca, um cumprimento, às vezes, de uma ação mais enérgica, coercitiva. Então, o uniforme ele cai bem nessa ocasião. E tem também os casos em que há uma necessidade da pessoa, né, do investigador, estar veladamente infiltrado em algum ambiente e, evidentemente, se ele tiver uniformizado, ele não vai fazer a função que é lhe cabida naquele momento. Então, ele tem que estar realmente sem nenhum tipo de uniforme para poder fazer o trabalho que cabe naquele momento. Então, tudo depende do momento, depende da situação. Eu acho que cabe o uniforme em certas ocasiões, como cabe também a pessoa velada no momento de uma investigação. Importante, né? Por isso que os policiais aprendem na academia de polícia a chegar e se identificar sempre, usar o bolachão, né, de policial civil. Eu acho que isso ajuda muito. Mas o senhor é muito experiente, né? Conhece Campinas na palma da mão. Numa das vezes que eu ouvi falando, o senhor disse que passou por todas as unidades policiais de Campinas, ainda que cobrindo algum plantão. Então, conhece muito. O nosso governador foi muito feliz, o secretário Nico também, em indicá-lo aqui para a nossa cidade, porque nós campineiros, né, somos orgulhosos, o senhor sabe disso, a gente gosta muito de gente da terra da gente. O senhor passou por todas as delegacias, abrimos a nossa conversa aqui, o senhor falando da importância do combate à violência contra a mulher, e o senhor destacou esses 2 pontos nas suas primeiras entrevistas aqui na cidade para diferentes canais de comunicação. O senhor disse que vai dar uma atenção especial aos pequenos delitos e também a questão da violência doméstica, a violência contra a mulher, que virou uma pandemia. Na questão dos pequenos delitos, o senhor me trouxe à memória a Operação Tolerância Zero, do prefeito de Nova York, né, Rudolph Giuliani, quando ele veio com essa teoria, né, de que se combatendo os pequenos delitos, né, nós combatemos os grandes delitos. E aí vem a teoria da vidraça quebrada, né, o equipamento do policial, como se apresenta também uma unidade policial, uma delegacia. Isso na década de 90. Na atualidade, onde o crime organizado está presente, o senhor acha possível que essa teoria traga resultados na prática? Essa pergunta sua é muito boa, né? Então vamos por partes, né? Com relação à ação que foi feita em Nova York na década de 90, existe uma confusão muito grande no sentido de que as pessoas que desconhecem como foi a atuação lá acham que, de uma hora para outra, a polícia saiu prendendo pequenos delinquentes, fazendo pequenas apreensões e que isso foi a bala de prata para resolver o problema. Não foi bem assim. Houve um trabalho antecedente muito forte social, houve um trabalho antecedente que chegou na questão, no âmago da questão social, para depois fazer o trabalho de combate aos pequenos delitos. Eu acredito, sim, que o combate ao pequeno delito ele é importante, só que sozinho ele não vai resolver o nosso problema. Então, se não houver um trabalho social, um trabalho médico, um trabalho que encare realmente a situação da população, principalmente da população mais miserável, a gente não vai conseguir, apenas com o combate ao pequeno delito, resolver o problema. E outra questão também, essa questão do pequeno delito, eu usei como exemplo clássico o chamado pequeno traficante de um bairro. Pequeno para você que não mora ao lado dele.
Pequeno para o comentarista de segurança que não está lá vendo a sua própria filha sair para a escola durante o período de aula e ter que deparar com uma cena deplorável de alguém comprando ou vendendo droga na porta da sua casa. Para o especialista em segurança, é um pequeno traficante. Naquela comunidade, ele é o terror da comunidade. É esse olhar que a gente tem que ter. E isso, quando eu falei do combate também ao pequeno delito, é para que a gente não minimize aquele sofrimento da população do dia a dia. O furto de um aparelho celular é um pequeno delito também para o pequeno ou para o comentarista, mas para aquele que perdeu aquele bem, aquele objeto, às vezes pago em 24 parcelas no trabalho suado, aquilo é tudo que ele tinha. Então, eu não gosto de usar essa palavra de pequeno delito e que vai ser deixado de lado pela Polícia Civil. Eu acho que a Polícia Civil tem que ter esse olhar também. Tem que ver o que está acontecendo na comunidade, aonde que é a dor da comunidade. Isso que eu acho que é importante. O delegado dos distritos policiais tem que ter essa sensibilidade. Aonde que a sociedade está sofrendo com relação à segurança pública aqui. É o traficante, o pequeno traficante, entre aspas, que está lá na porta da casa dele, na frente do colégio, é o furtador de celular, o roubador que está tirando o sossego daquela família no momento que vai para o trabalho, do filho que volta da escola. É esse o problema? Tem que ser enfrentado. Não tenha dúvida que o crime organizado ele tem que ser combatido. Só que, ultimamente, pega muito bem você só falar do crime organizado. Só que você não pode esquecer desse pequeno delito. Você não pode esquecer que tem uma população que está sofrendo a realidade do dia a dia com relação a esse pequeno delito. Então, é esse alerta que eu fiz. É o que eu vou passar para os meus colegas que estão, às vezes, em distritos longes, em locais de pouco atenção do poder público, para ter esse olhar também nesse pequeno delito, né, no chamado pequeno delito. Nós temos que combater o crime organizado. Uma ação do crime organizado impacta muito mais do que uma ação singular de um indivíduo na comunidade. Eu tenho essa visão perfeitamente. Nós temos que combater os grandes traficantes, temos os grandes traficantes que fazem a droga chegar até a pequena comunidade. Mas nós temos que ter um olhar também atento com relação a esses chamados pequenos delitos. Nessa linha, eu concordo com o senhor, eu sou uma pessoa que sempre fui muito preocupada com as causas da violência e a gente sabe que são as vulnerabilidades sociais que empurram, né, o jovem para a delinquência. Então, vejo aí com muita satisfação essa sua atitude, essa sua visão, porque isso mostra que, me permita chamar de você, já que você quase contou a minha idade aqui, né? Mas essa sua visão de que tudo importa para a sociedade, porque mesmo, o senhor deu o exemplo do traficante, mas o barulho alto no bar do lado, que a pessoa não consegue descansar, na verdade, os pequenos furtos, ainda que seja de um varal de roupas, uma televisão do pobre que não tem nem como comprar outra, essas agruras da sociedade, de fato, trazem uma sensação de insegurança. Então, queria parabenizá-lo e, emendando a pergunta, queria perguntar um pouquinho. Morador de rua, o senhor o vê como um mendigo, como a população sempre viu o morador de rua, como aquele pobre que não tem família, não tem onde cair morto, não tem alternativas. E a prefeitura, principalmente aqui de Campinas, eu posso falar, tem excelentes programas de recuperação, que é como se você enxugasse gelo, porque se consegue devolver para a família, ele volta para cá. Não existe uma proibição para ele entrar na cidade. Não estamos na era medieval. Não existem muros que separem, que nem teria cabimento. O senhor o vê como um coitado, ou o senhor consegue vislumbrar ali no meio uma das fontes para que o tráfico subsista? Olha, esse é um assunto muito polêmico, né? Ele é multifatorial. Eu vejo essa questão do morador de rua com muita cautela,
com relação ao enfrentamento disso, né? Eu acho que esse enfrentamento, ele inicialmente tem que partir de várias frentes, né? Uma frente, inevitavelmente, é a questão social, né? É o trabalho social para entender o que levou esse indivíduo até aquela condição, né? Nós, como seres humanos, temos que entender isso. A gente tem que fazer um estudo, inclusive, para saber o que leva um indivíduo, muitas vezes tendo família, muitas vezes tendo um lar para ficar, só que ele larga a família, ele larga o lar e vai para a rua, né? Eu acho que essa é uma primeira questão. A segunda questão é a questão de saúde. O que leva esse indivíduo a sair do lar? O que leva esse indivíduo a largar a família? Ele é uma pessoa que ele tem algum problema psiquiátrico? Ele é uma pessoa dependente químico? Ele é uma pessoa que tem alguma desavença com o seu ente dentro do lar e fez ele sair de casa por uma questão de saúde? Eu acho que são dois enfrentamentos assim iniciais para a gente começar a debater esse assunto, né? A questão social e a questão de saúde. Pela nossa experiência, o que a gente vê? No passado existiam os tratamentos, né, psiquiátricos, digo assim, medievais, com os famosos hospícios, entre aspas, né, as casas de acolhimento, entre aspas, que eram verdadeiros locais de depósito humano. Está totalmente errado, né? E aí o Brasil enfrentou essa situação, vários locais de saúde mental foram fechados, né? E o Brasil fez uma transição para o tratamento ambulatorial, ele fez uma transição para aquela pessoa com problema mental, ela ser acolhida pela família, a família fazer o tratamento. A pergunta que eu faço é: está surtindo efeito essa mudança? As pessoas com problemas sérios, mentais, elas estão na rua ou elas estão dentro de casa sendo tratadas pela família? Os órgãos do Estado, os órgãos do poder público, eles estão dando assistência necessária para esse tipo de caso? Eu falo isso porque durante muito tempo eu fui delegado de entorpecentes, durante muito tempo a gente prendia muita gente na rua, nós fazíamos trabalhos assim, e virava e mexia, você se deparava às vezes com um indivíduo que você percebia que ele não tinha assim, uma cognição perfeita. Muitas vezes a gente solicitava um exame de sanidade mental para aquele indivíduo que estava na rua, porque é um instrumento que o delegado tem, e só isso que o delegado tem, né? É um instituto de tentar ver se realmente ele tinha discernimento para aquele ato que ele estava fazendo na rua. A droga corrói muito a pessoa, o ser humano, a alma da pessoa. Aquele indivíduo drogado, será que ele não é uma pessoa que precisa de um tratamento sério? Então, são questões que eu faço essa pergunta para a sociedade. Não é o delegado que vai ter a resposta, é a sociedade que tem que encarar essas questões. É muito cômodo, né, a sociedade reclamar que tem moradores de rua na frente da casa dele. É cômodo, mas como sociedade, a gente está enfrentando essa questão? Como sociedade, a gente está encarando essa questão que reflete na questão de sensação de insegurança? Claro que reflete, né? Muitas vezes, e não todos, independente disso, mas muitas vezes aquele pessoa que está vulnerável na rua, ele acaba indo para o crime. Acaba sim. Muitos não, mas alguns sim. Então, essa pessoa vulnerável, ele tá sem tomar banho, ele está sem comer, ele tem fome, ele tem os instintos naturais do ser humano, ele acaba cometendo atos insanos, e esses atos insanos geram violência. Essa violência acaba fazendo com que esse indivíduo seja preso. E esse indivíduo preso vai para um presídio.
E olha que ciclo vicioso que se torna. Volta para a rua, e volta para o rua, e a presídio. sociedade pagando ele lá no presídio, a sociedade. E o âmago da questão e a fonte não está sendo debatida e não está sendo combatida. Qual fonte? A questão social, a questão de saúde. A gente. Eu nunca falo todo mundo, que todo mundo é muita gente. Eu sempre falo, pouca gente se importa, pouca gente vai atrás dessas questões. E se mas o A, B, C está fazendo bastante. Está fazendo bastante, mas ainda nós temos esse reflexo. Então, é uma visão que eu tenho humanitária com relação a isso, mas, ao mesmo tempo, uma visão policial. E crítica. Importante. É uma visão que eu vejo e do fato concreto, não é do achismo, não é de uma bancada, de uma mesa, não é disso. É trabalhar com aquela... vendo o material humano, aquela questão humana todos os dias, e todos os dias a gente percebendo essa situação. A prefeitura tem um papel fundamental. O Estado, a prefeitura, né, na área de segurança. Eu sempre falo isso. As guardas municipais, elas vieram para auxiliar. Eu sou muito adepto à Guarda Municipal. Eu sou muito assim um entusiasta da Guarda Municipal, porque ela está no município. O prefeito, ele mora no município, ele recebe todas as críticas no município. Então, ele é uma esponja que absorve muita coisa dentro do município. E ele tendo a Guarda Municipal com algum poder de polícia para agir dentro do seu ditame constitucional é importantíssimo. Eu acho. Dentro do ditame constitucional. A gente tem que deixar bem claro isso, que existem limitações, isso, né? Por mas questão até das competências. As competências que hoje são dadas a elas são perfeitas. Se elas cumprirem as funções que já lhe cabem, já será um grande coadjuvante no momento de combater o crime. Né? Nós temos a Polícia Federal, nós temos a Polícia Militar, temos a Polícia Civil, e a Guarda Municipal vem a somar com as forças de segurança. Acho que é fundamental a Guarda Municipal. E nessas questões de segurança, a prefeitura tem muito que ajudar na parte de iluminação pública, saneamento básico, até na questão do atendimento dos moradores de rua. Eu acho que é um conjunto de fatores. Por isso que eu clamo que a sociedade tem que participar. Que ela tome posse do problema como sendo dela também, né? Também. Eu clamo isso, porque só a polícia não vai resolver esse problema. Só a prefeitura não vai resolver esse problema. Eu acho que tem que ter um conjunto, né? Tem que ter uma força-tarefa, porque os fatores são multifatoriais, são vários fatores, não é apenas um fator. E acho que a gente tem que ter essa visão macro para não cometer erros, cometer injustiças no que vai falar, no que vai entender, no que vai até produzir. Realmente o debate, nós poderíamos falar aqui uma entrevista inteira, né, dessa questão do morador de rua, até porque é precisa a anuência dele para ser encaminhado por um tratamento, e ele não, eu entendo que ele não está nas suas faculdades mentais para decidir por si, então deveria ter uma tutela, né, e aí se não tem a família, enfim, o poder público levar o Ministério Público, é um tema que... É um debate complexo. É um debate complexo mesmo. Doutor Dias, você que está acompanhando a gente, que chegou agora, nós estamos hoje falando de segurança pública e com um homem da segurança, um homem humano, né, que tem uma visão pragmática da questão das causas que levam à violência. Eu que também venho dessa área, eu me preocupo com as causas da violência, porque o delegado sempre vai estar numa delegacia, porque a porta da delegacia está aberta lá 24 horas para a população desaguar todas as suas agruras, né? Vamos falar um pouquinho agora do seu segundo ponto de destaque na sua entrevista, que é a questão do combate à violência contra a mulher. Sou suspeita para falar do assunto, porque lá se vão 35 anos, né, que aportei aqui no ano de 88, mas Campinas já esteve em pesquisas. Em 2019, a Unicamp chegou a mapear os feminicídios, e Campinas, em 2019, foi tida como a cidade que tem o maior índice de feminicídio no estado de São Paulo. Não temos estatísticas recentes, mas nós continuamos tendo um número de feminicídio
muito grande. E de 35 anos para cá, nós já tivemos a Lei Maria da Penha, todas as mudanças que ela já trouxe, o seu endurecimento, as penas no Código Penal, a própria criação do tipo penal feminicídio, que permitiu conhecer esse crime, né, as suas vítimas. Como que o senhor pretende atuar no combate à violência contra a mulher? E esticando a pergunta, eu pergunto, é possível pensar na primeira delegacia da mulher também funcionando 24 horas por dia? Olha, esse tema é um tema que você sabe melhor do que ninguém como é complexo também, é multifatorial também, né? Cuja prevenção é muito difícil, né? Gostaríamos de ter um policial em cada residência de pessoa vulnerável que está na iminência de ser agredido, mas eu acho que tem algumas premissas que a gente tem que debater, né? A primeira premissa é o seguinte: hoje os meios de comunicação são um grande aliado da polícia, da sociedade, para orientar aquela pessoa que está sofrendo algum tipo de violência doméstica, né? No sentido principalmente de que realize o registro da ocorrência no primeiro ato de atitude que não condiz com uma pessoa que está casada ou namorando, ou um ex-namorado, tem alguma relação afetiva com a outra, né? Eu acho que esse registro inicial ele vai dar o pontapé inicial para que a polícia possa tomar as atitudes iniciais desse caso específico, né? O que a gente percebe é que às vezes existe uma procrastinação muito grande por parte da vítima por diversos motivos. E ela não procura no início, né, a polícia. E acaba se prolongando aqueles atos de violência e ela, às vezes, por receios de diversos motivos, acaba não procurando a polícia e quando tenta procurar já é tarde demais e aí não consegue. Nós temos as questões a serem enfrentadas com relação à legislação também. Houve uma modernização muito grande nos últimos anos com relação à legislação, instrumentos que deram para que, inclusive, o delegado possa tomar atitudes mais imediatas com relação a isso, que veio a dar instrumentos. Aí a pergunta que fica, mesmo diante de tudo isso, ainda aumentou. Será que não iria aumentar mais ainda se não tivesse esses instrumentos? Será que esses instrumentos não vieram a mitigar um resultado ruim no futuro? É previsão que a gente não consegue responder, porque ninguém aqui consegue fazer um trabalho de futuro. Mas eu acredito que essa mudança legislativa ela veio colaborar bastante com relação a com essa questão. Muitos agressores se conscientizaram no momento em que eles são intimados, no momento em que eles têm uma medida protetiva de afastamento da residência, ou mesmo de afastamento de 100 metros, onde a ex-esposa, ou ex-namorada, a ex-companheira se encontra. Muitos, a grande maioria tem essa consciência. E é só que existem alguns que ultrapassam esse limite. E esse limite ultrapassado dá também condições da polícia lavrar o auto de prisão em flagrante. Você, Terezinha, você sabe muito bem, como delegada de polícia, que para você lavrar um auto prisional, para você cercear o direito de ir e vir do indivíduo, você precisa ter o ato legal. O que acontecia no passado, sem essa lei? O indivíduo era conduzido à delegacia, se fazia um boletim de ocorrência, não se lavrava o auto prisional, esse indivíduo era solto, e ele logo em seguida já estava lá procurando a esposa, a ex-esposa, a ex-namorada. E não havia instrumento para prendê-lo em flagrante naquele momento. Estou simplesmente querendo conversar com ela e não cometi crime nenhum. E era isso que acontecia. Eram as tais desinteligências. Você chegou a pegar isso, várias desinteligência, vezes. Briga de marido e mulher. E você não tinha instrumento legal ali para você tomar uma providência. Hoje, se a pessoa, é bom até que o público saiba, se o indivíduo agressor tiver uma medida protetiva e ele descumprir, o delegado de polícia lavra-se um auto prisional, a pessoa vai para a cadeia.
Ou seja, ela vai ser presa em flagrante delito, o que esse instituto não existia no passado. Exato. Então, começamos a ter instrumentos viáveis para poder fazer com que a lei seja imposta, o que a gente não tinha antes. Eu acho que é um progresso. Tudo é um progresso. A sociedade ela vai evoluindo, né? Sim. A gente não consegue dar água para o vinho, fazer mudanças. Eu acho que nós estamos em construção. Como é multifatorial também, Terezinha, vamos falar a verdade, a gente tem que começar a educar as nossas crianças, né? Meninos e meninas. Meninos e meninas. Eu acho que aí é um ponto que a gente tem que enfrentar agora para ter o fruto daqui 20 anos. Também acho. Na escola, o respeito ao professor. Eu levantava quando o professor entrava na sala de aula. Hoje em dia, acontece isso. Não que isso seja um divisor de águas, mas o respeito pelo educador, né? O respeito pelos pais, o respeito pela família. Será que não está faltando isso também? Valores que estão sendo deturpados, né? E vai refletir depois nesse adulto? Essa criança vai se tornar um adulto. Sim. Será que essa pessoa, vendo toda essa desorganização no seu lar, né? Será que ela também não vai ser uma pessoa desorganizada no lar que ela vai formar com uma companheira? Será que aquele exemplo que está vendo hoje não vai ser replicado amanhã? Será que na escola a gente não tem que ter um trabalho também, uma matéria específica, palestras? A gente tem que entender a sociedade. Eu não tenho a resposta para tudo. Eu sou um pensador. Eu sou um pensador de visão de fatos concretos. Então, será que a gente não tem que, como sociedade, também debater, ir na escola? Vamos lá no âmago da questão da escola também. Própria mulher, né, doutor? Nós dizemos assim, a menina que cresce vendo uma mãe submissa, permitindo, perdoando, inúmeras vezes, por anos a fio. Quando ela vai para um casamento, ela acha que ela também... Ela até recebe conselhos dessa mãe. Não, tem que suportar, né? Como é que é? O casamento tem que comer um saco de sal juntos, né? Então. Foi o que nos ensinaram. Então, o problema também é bastante cultural. O senhor tem toda a razão. A educação é o caminho. É o único. É o único. A polícia faz o seu papel. Eu acho muito engraçado como... Tudo é culpa da polícia, né? Exato. Se você passou na sua carreira inteira ouvindo isso, será que a polícia... Sendo cobrada, né? Não, será que a polícia não é o último estágio de um conjunto de falhas? Várias falhas ocorreram para acontecer um ato. Aquele ato agora é problema da polícia. A polícia tem que encarar. Acho que faz parte do nosso fardo. Só que o debate que eu quero ter é o seguinte... Como sociedade, vamos tentar resolver antecipadamente outras questões para não se chegar a ter que a polícia atuar. Isso é no menor, isso é na questão do adolescente, isso é na questão da mulher, do é na questão da rua, droga, do idoso. Será que, como sociedade, a gente não tem que começar a discutir assuntos antecedentes para depois a gente tentar enfrentar com leis penais mais gravosas, com... tentar ver se existem outros mecanismos de coerção, mas antes a gente tem que fazer nosso papel de casa como sociedade. Aqui não é um delegado que está falando, é uma pessoa da sociedade. Exato. Né? Será que não está faltando isso também? Né? Que rumo que a gente quer tomar? Eu nem colocaria nessa como interrogação, porque nós sabemos que falta, né? Eu sou adepta da teoria que, na questão da violência doméstica, nem sempre a polícia é o primeiro lugar a se buscar suporte, né? E, para isso, eu, quando fui vereadora, criei o SEAMO, porque eu queria um estágio antes da criminalização, porque para o homem também é complicado entender ser retirado de casa pelas mãos de uma mulher que eles dois brigaram e se perdoaram a vida inteira. Então, esse desfecho pode ser muito bruto na cabeça de quem está desequilibrado, porque esse homem que não tem suporte, né, para entender que ele está errado, ele precisaria de uma intervenção antes mesmo da mão dura do Estado. E a DDM Central 24 horas? Eu tenho muitas mulheres, doutor Dias, que reclamam que não vai porque nem sabe como chegar na segunda DDM
E assim, Campinas sempre foi um pouco, né, para cá da Anhanguera, para lá da Anhanguera. Existe, assim, no futuro, alguma possibilidade da primeira DDM também funcionar 24 horas, ou uma única central 24 horas, numa região mais acessível de todos os cantos da cidade? Terezinha, eu posso afirmar que é interesse do governo em resolver essas questões, tentar mitigar esse problema da violência contra a mulher. A segunda delegacia da mulher, que foi criada e agora 24 horas, ela ajuda muito. Ela ajuda muito porque qualquer ato que aconteça com uma violência iminente, prisão em flagrante, 24 horas é encaminhado para lá. O agressor, quando pego, ele sim é encaminhado para lá. Aí, com essa questão de distância, com essa questão de dificuldade de locomoção, o Estado, né, sensível a isso, ele criou mecanismos de registro da ocorrência sem necessariamente a pessoa estar presente numa delegacia física. Eu acho que isso aí é um grande avanço, viu, Terezinha? Também acho. Eu creio que uma pessoa hoje dificilmente não tem acesso a uma internet. Existem casos? Existem, mas são exceções. Mas a maioria, a grande maioria, tem acesso à internet. Se ela mesmo não tem, ela tem um vizinho, uma amiga, alguém que tem. E hoje está funcionando muito bem esse registro online. Né? É a delegacia eletrônica. A delegacia eletrônica, inclusive para crimes de violência doméstica. Nós temos o DIPOL, você conhece bem, que Sim, é claro. nosso DIPOL que cuida dessa parte de questões de internet, de registros online. São delegados 24 horas que ficam presentes nessa delegacia online. No caso online. da mulher, delegadas, inclusive. Nesse caso da mulher, muito bem treinadas pela nossa academia, com expertise suficiente, inclusive para dar início às medidas protetivas que o judiciário tem que conceder. Eu acho, então, que essa questão foi bem minimizada com relação à distância, tá? E outra coisa, se um indivíduo for preso, aonde for em Campinas, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal já tem essa orientação de conduzir tanto o autor como a vítima naquele local. E depois vai ser dado suporte, sim, para a vítima retornar para a casa de um parente, retornar para casa... E depois da ocorrência já volta para a área dela, né? Então, mesmo a delegacia eletrônica, mesmo quando a mulher faz o registro, eu acho importante registrar isso aqui, quando ela faz o registro do BO eletronicamente, ela vai receber a intimação da área. Então, se ela for da área da primeira DDM, será da primeira DDM. Será na primeira DDM, mas perfeito. Terá continuidade. Então, eu acho que essa questão veio ajudar muito, viu, Terezinha? Eu acho Com certeza. Veio ajudar muito e é um enfrentamento, a gente divulga muito isso, porque poucas pessoas, às vezes, têm esse insight de chegar e falar, nossa, não preciso me deslocar 3 horas da manhã. Pouca divulgação, eu acho, né? A gente toda vez a gente faz essa divulgação, toda vez a gente explica, a gente fala, porque é necessário. É um instrumento que está ali à disposição. Que pode ser usado. Que pode ser usado e deve ser usado, e ele é eficaz, sim, viu? Ele é eficaz porque são profissionais que estão lá, que atendem com muita cautela, com muita dedicação, tá? Doutor, olha, eu ficaria aqui horas conversando com você, porque outras questões eu queria estar abordando, mas estamos já encerrando a nossa entrevista. Aliás, já passamos alguns minutinhos, mas quero convidá-lo a retornar aqui sempre que desejar. Com prazer. Né? A Rede TV Diário Campineiro, ela tem uma abrangência, inclusive, em todos os municípios da região, onde o senhor é a grande liderança, e espero poder chamá-lo também para outras entrevistas, até de casos de outras cidades. Sim. Muito obrigada. Obrigado. E que Deus ilumine a sua caminhada, que o senhor faça a diferença na história da Polícia Civil de Campinas e região. Foi uma honra estar aqui presente, eu agradeço, e com certeza virei outras vezes. Obrigada. Tá? Isso aí, gente. Mais uma vez, falando aí de segurança pública com excelentes informações para vocês. Então, siga o Diário Campineiro nas redes, siga a delegada Terezinha, também no Instagram. E você é, sim, o principal ator deste teatro que é a vida. Fique com a gente sempre. Tchau.